Então, vamos agora falar sobre os ácidos nucleicos, né? Então, ácidos nucleicos, o que é isso? Ácido núcleo é isso mesmo. Então, o código genético dos seres vivos, de todos os seres vivos, vai ser constituído por essa substância, que é orgânica e que é ácida, né? Então, por isso que eu chamo ácido nucleico. A gente sabe que em alguns seres que não tem núcleo, eles não vão ter núcleo, mas vão ter o ácido nucleico, que vão formar o DNA, o RNA, né, desses seres. Então, os ácidos nucleicos são substâncias orgânicas, ou seja, possuem carbono na sua organização química. Na verdade, principalmente no carboidrato dele, né, que é uma pentose, 5 carbonos, tá certo? Esses carbonos, eles vão ser numerados e a gente vai ver lá na frente, na outra matéria, a importância desses carbonos, tá? Os ácidos nucleicos, eles podem ser de 2 tipos. Eu já falei um que é o DNA, já falei do outro que é o RNA. Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então, DNA é uma sigla em inglês, não é? Então, se fosse em português, seria ADN. A de ácido, D de desoxirribo e N de nucleico, tá? E RNA é o ácido ribonucleico, que também a sigla é do inglês, né? Fica ribonucleico ácido. Então, se fosse uma sigla em português, seria ARN, tá certo? Qual a função desses ácidos nucleicos? Qual a função do DNA e do RNA? Então, é controlar os processos vitais. Mas o que isso significa? Significa que o DNA, ele armazena e ele transmite informações genéticas. Então, você recebeu informações genéticas dos seus pais. Quando você tiver um filho, você vai passar para o seu filho algumas dessas informações genéticas. É o que a gente chama de características hereditárias. E o RNA, o que ele faz? O RNA, ele está muito responsável, está muito... a função dele é muito de sintetizar proteínas. Então, o que é sintetizar? Produzir as proteínas que a gente precisa no nosso organismo, tá? No nosso organismo e em todos os organismos dos seres vivos, ok? Então, a molécula de DNA, ela já é estudada desde o século XIX, mas só em 1953 ela foi anunciada por Watson e Crick. Que é isso, anunciada, Carol? Então, o que acontece? As pessoas lá do século XIX, elas já acreditavam que tinha que ter alguma coisa dentro do nosso organismo, dentro das nossas células, que comandava toda aquela multiplicação celular. Quer dizer que uma pessoa, quando ela se corta, dali a pouco aquele corte fecha, porque essas células vão se multiplicando. E eles já imaginavam que tinha alguma coisa dentro da célula que fazia esse processo de multiplicação. Mas aí vem, né, toda aquela dificuldade tecnológica que sempre dificultou os estudos em ciências, astronomia, geologia e todas as ciências que precisam, que nos dão essas informações. Então, só em 1953, esses dois cientistas aí, James Watson e Francis Crick, eles conseguiram a imagem de uma molécula de DNA, né? Essa imagem eles conseguiram através de raio-x. E aí, o que eles viram? Eles viram essa imagem em um congresso e começaram a pesquisar sobre aquela imagem, né? Sempre que aparece
sempre que aparece falando sobre moléculas de DNA, sempre fala de Watson Crick. Mas eles não estudaram só. Teve o Wilkins também, que era um colega da dupla, que também realizava pesquisas nessa área e que mostrou outras imagens, né? E a partir disso aí, eles mantiveram seu estudo, mesmo depois que o Wilkins faleceu, e eles conseguiram fazer com que essa imagem ela fosse, essas imagens de raio-x, eles conseguiram detalhar, né, aquele modelo estrutural do DNA e falou dessas características do DNA. Então, eles foram os primeiros cientistas que começaram a estudar o DNA. E por conta disso, das informações novas que eles trouxeram, principalmente da forma do DNA, eles acabaram recebendo o Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia em 1962. Nucleotídeos. O que é que são nucleotídeos? Os nucleotídeos são os monômeros desse ácido nucleico. Então, o ácido nucleico são moléculas complexas, né? E que elas podem ser quebradas em menores partes. Essas menores partes nós chamamos de nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são os monômeros dos ácidos nucleicos, certo? Os nucleotídeos são formados por 3 grupos, um grupo fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose. Então, o grupo fosfato é uma molécula de fosfato. A base nitrogenada, cada base nitrogenada, ela vai ser ou purímica ou pirimídica. E a gente vai ver a diferença delas, tá? E uma pentose, que é um carboidrato com 5 carbonos, penta de 5, certo? Como eu já falei, a pentose do DNA é a desoxirribose. A pentose do RNA é a ribose. E as bases nitrogenadas, que é um dos grupos aí, né? As bases nitrogenadas, elas podem ser timina. A timina, aqui ó, timina, ela vai ser exclusiva do DNA. Então, essa base nitrogenada eu só encontro no DNA, eu não encontro no RNA. A adenina, que eu vou encontrar tanto no DNA quanto no RNA. A citosina, a guanina, que eu vou encontrar tanto no DNA quanto no RNA. E tem a 5ª base nitrogenada, que é a uracila. A uracila eu não encontro no DNA, ela é exclusiva do RNA. Então, DNA tem timina, adenina, citosina e guanina. E o RNA vai ter citosina, guanina, adenina e uracila. Tá certo? Então, tá aqui, né? Nós temos o grupo fosfato, tá? Representado por esse círculo. A pentose, que é, se for, no caso aqui, tem uracila. Então, é RNA. Então, essa pentose é a ribose. E aqui é uma das bases nitrogenadas. Então, no RNA, minhas bases nitrogenadas pode ser ou adenina, ou uracila, ou citosina, ou guanina. E o DNA do mesmo jeito. Um fosfato, a pentose, que é um açúcar, né, com 5 carbonos, e a minha base nitrogenada, que não tem uracila, mas tem timina, adenina, timina, citosina e guanina. Então, como que eu sei que é DNA ou RNA? Eu vou olhar as bases nitrogenadas. Se tiver uracila, é RNA. Se tiver timina, é DNA. Ok, pessoal? Então, eu falei que essas bases, timina, guanina, citosina e adenina, elas eram púricas ou pirimídicas. O que é que isso significa? Elas são puras ou pirimídicas de acordo com o formato dessa base nitrogenada. Quando ela é formada somente por é igual que ela está no formato de hexose, mas a gente fala de um anel,
né? Um anel simples, um anel único de carbono, eu estou falando de uma base de pirimidina ou pirimídica, tá? E na base púrica ou apurina, eu tenho um duplo anel, tá vendo? Um duplo anel aí de carbono, tudo bem? Então, as bases pirimídicas ou pirimidinas, elas vão ser citosina, uracila e timina. Então, toda base nitrogenada que for citosina, uracila e timina, elas vão ter um único anel de carbono, tá certo? As bases púricas, elas vão ter um duplo anel de carbono. Quem vão ser essas bases púricas? A adenina e a guanina, tudo bem? Então, essas bases, elas vão estar sempre coladas uma na outra. Como assim, Carol? É porque o DNA, ele é formado por dupla hélice. Como que você vai pensar no DNA? Como uma escada. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Olha aqui. Então, é essa a imagem que a gente tem do DNA. Uma escada, tá? A escada, ela não tem na sua lateral, onde a gente apoia a mão. Então, aí onde que tá laranja azul, tá representando esse corrimão aí. E esses pedacinhos coloridinhos são as escadas. Na verdade, esses pedacinhos coloridinhos são as bases nitrogenadas. Em amarelo aí eu tenho a adenina, em verde a timina, em azul a citosina e em rosa a guanina. Eu tenho timina, eu não tenho uracila, então eu tenho uma molécula aí que vocês podem ver de DNA. Ela tem dupla hélice, ela tem dupla fita aqui que funciona como corrimão da escada. Uma, duas, dupla hélice. E ela tem esse formato enroscado, né? Como se ela fosse uma escada que fosse sendo dobrada, girada. A gente fala que ela tá em espiral, tá? Então, esse é o formato do DNA. Dupla hélice em espiral. E cada uma dessas ligações que formam aqui os degraus dessa escada, elas estão ligadas. A adenina sempre se liga à timina. Se você observar aqui, vai dar sempre verde, amarelo, verde, amarelo, amarelo, verde, verde, amarelo, amarelo, verde, tá? Porque a adenina, ela nunca vai se ligar com citosina e ela nunca vai se ligar com a guanina. A adenina sempre vai se ligar com a timina. A citosina sempre vai ligar com a guanina. A gente pode ver isso aqui, ó. Sempre vai ter azul com rosa, rosa com azul, azul com rosa, rosa com azul, azul com rosa, rosa com azul. Você nunca vai encontrar rosa com amarelo, verde com amarelo. Ou seja, você nunca vai encontrar citosina com timina ou adenina. Você nunca vai encontrar guanina com timina ou adenina. A adenina sempre vai se ligar com a timina e a citosina sempre se liga com a guanina. Para facilitar a fixação aí, você pensa nas linhas, né? O A possui linhas retas. A letra T também possui linhas retas. Então, as linhas retas vão estar sempre juntas. O C tem as linhas arredondadas, ó. O G também tem linha arredondada. Então, essas arredondadas vão ficar juntas. É uma boa dica para memorizar. Então, adenina sempre se liga com timina. Citosina sempre se liga com a guanina, tá? Se liga através de quê? Se liga através de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio também pode se falar, tá? A adenina se liga com a timina no DNA, a adenina se liga com a uracila no RNA, sempre com a ligação dupla de hidrogênio. A guanina e a citosina sempre vão se ligar
tá? Só que com uma ligação tripla de hidrogênio, tá? 3 pontes de hidrogênio para ligar citosina e guanina, tá certo? 2 ligações de hidrogênio para ligar adenina e timina. Tudo bem, pessoal? Já sabe, né? As dúvidas pelo WhatsApp. Então, vamos para a estrutura do DNA. Já falei um pouco dessa estrutura. Ela apresenta dupla hélice, ela está enrolada em espiral. E a sequência de bases, ela é complementar. O que é isso? Significa, se guanina sempre se liga a citosina e adenina sempre se liga a timina, o mesmo tanto que eu tenho de guanina, eu tenho que ter de citosina para uma ligar na outra. O mesmo tanto de adenina, eu tenho que ter de timina para uma se ligar na outra, né? Então, o número dessas bases púricas vão ser sempre o mesmo e o mesmo número de bases pirídmicas também tem que ser o mesmo. Então, o exemplo que eu dei aí para vocês. Se o meu material genético, o todo dele é 100%, né? Então, se eu tenho no meu material genético 30% de guanina, toda essa guanina ela tem que estar ligada numa citosina. Ela não é dupla hélice. Essas bases, uma não completa a outra. Se eu tenho 30% de guanina, eu também vou ter 30% de citosina. 30 com 30, 60%. Tá me sobrando 40%, que eu vou dividir para as 2 bases restantes. Se eu tenho 20% de adenina, eu tenho que ter 20% de timina, tá? Não esquece isso não, isso é questão de vestibular, tá certo? Às vezes eles dão uma porcentagem aí de uma dessas bases e pergunta, por exemplo, o material genético tem 30% de guanina, quanto que vai ter de timina? Então, você tem que ligar a guanina com citosina, ver o total de guanina e citosina, pegar o que sobrou, tirar de 100% e dividir para adenina e timina, e aí você vai encontrar esse valor, tá? Então, isso aí é questão de vestibular. Não pode esquecer, DNA apresenta dupla hélice,